paz do Senhor, irmãs. Vamos chegando para mais uma live, mais um dia na presença do nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Quem está aí, vai dando seu joinha, vai apertando os corações, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Estou chamando os irmãos aqui, aqueles que costumam participar da live, costumam estar entrando, ouvindo uma palavra abençoada da parte do nosso Deus. Amém? Se tiver ruim o som, me avise, porque na quinta-feira o som saiu e uma irmã me avisou que estava sem som. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Estou chamando as irmãs aqui, as irmãs que costumam entrar, que costumam participar da live. Tá bom o som aí, Silvana? Tá saindo o som? Ou está sem voz? Tá com som? Tá me ouvindo? Glória a Deus, aleluia. Se estiver me ouvindo, responda, por favor. A paz do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Está com som aí? Dá um joinha se está com som. Amém? Glória a Deus. Avise se está saindo o som da minha voz. Silvana Cavalcante, minha amiga lá do Paraná. A paz do Senhor, Silvana. Está escutando a minha voz? É que deu um probleminha na quinta-feira, no Almoçando com Deus. Aí depois de 18 minutos na live que o povo foi me avisar que estava sem voz. Paz do Senhor, seja bem-vinda. Está ouvindo a minha voz? Responda, por favor. Glória a Deus, aleluia, é isso aí. Vão compartilhando essa live, vão chamando as irmãs, os irmãos. Eu estou chamando aqui os irmãos. Hoje Deus vai falar grandiosamente aos nossos corações em nome de Jesus, né? Porque Deus sempre fala através da sua palavra. Vai pegando teu copo com água, tua peça de roupa, tua fotografia, que eu creio que Deus irá falar aos nossos corações, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela vem de encontro, né, aos nossos problemas, a situação a qual a gente tem enfrentado no nosso dia a dia. Deus vem também para exortar, vem para nos chamar atenção em algo que nós estamos fazendo errado. Deus é um Pai maravilhoso, né? Porque Ele vela por nós, vela por cada filho, né? Então eu creio que Deus hoje vai falar aos nossos corações. Amém? Glória a Deus. Vamos nos ungir. Vamos nos ungir, né? Em nome de Jesus. Unge os olhos, ouvidos, a nossa boca, a nossa garganta, o nosso coração, né? A nossa mente, em nome de Jesus. Para que Deus venha falar através das nossas vidas. Paz, Vânia, seja bem-vinda a mais uma live. Glória a Deus. Pegue seu copo com água, sua peça de roupa, sua fotografia e vamos estar orando para começar, né, a meditar na palavra de Deus e a Bíblia, né, que é o principal. Vão compartilhando essa live, vão marcando os irmãos, as irmãs, em nome de Jesus. Amém, Pai?
Muito obrigado por mais um dia na tua presença. Obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida. Obrigado por mais essa oportunidade de estarmos entrando, meditando na tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha falar aos corações, que o Senhor venha nos usar, Senhor, não da maneira que nós queremos, mas da maneira que o teu Espírito quer. Pai, que nesse momento eu diminua e que o Senhor venha prevalecer. Fala conosco, Jesus. Fala conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vão chamando os irmãos. Eu estava tentando colocar um fundo musical, mas não deu. Estou com um probleminha aqui na internet. Se acaso cair, irmãos, a internet, a gente retoma da onde parou. Amém? Glória a Deus. Qualquer probleminha de som, qualquer probleminha que pode estar dando aí na internet, vocês vão me falando se estiver cortando, porque quinta-feira no Almoçando com Deus, eu estava falando para as irmãs, fiquei 18 minutos, né, pregando, sem som e precisou uma irmã lá do Paraná entrar na live para me avisar, porque as pessoas que estavam na live não me avisaram, né, que a live estava sem som, imagina. Glória a Deus e aleluia, né? Mas amém, no final saiu tudo bem, Deus se fez presente, Deus ministrou através da sua palavra, e é isso que importa, né? Impedimentos a gente vai ter, né? Lutas, adversidade sempre tem, né? Porque o inimigo, ele não quer que a palavra de Deus seja pregada. Ele quer roubar, né, a nossa bênção. Eu tô com a voz meia rouca, irmãos e irmãs, mas isso não vai impedir, né, de deixar uma palavrinha de Deus aqui para vocês. Não vai impedir não, porque nada pode impedir da palavra ser pregada. Amém? A paz, Elza, minha amiga, tudo bem? Lá do Rio Grande do Sul, seja bem-vinda, boa noite. Pegue seu copo com água, então, sua peça de roupa, sua fotografia e vamos para a palavra. Nós já oramos, nos ungimos e agora vamos para a palavra. Vamos para Daniel, vamos começar com Daniel, amém? Glória a Deus, todo mundo conhece a história de Daniel e hoje eu quero falar sobre fidelidade, né? Nos dias que nós estamos vivenciando, eu creio que o início do fim, né? Porque muitas coisas ainda irão acontecer. As pessoas têm se corrompido muito fácil. As pessoas que eu digo é o povo de Deus. Porque o mundo jaz no maligno, a Bíblia é bem clara, as pessoas que estão perdidas, as pessoas que não têm Deus, elas não têm esse problema, mas eu estou falando aqui de fidelidade de homens e mulheres de Deus, a qual a gente espera, né, que essas pessoas sejam fiéis a Deus até o fim. Porque fidelidade está em todo tempo na Bíblia. Em todo tempo, né, Deus fala de fidelidade dele com seu povo. Jesus mostrou fidelidade quando veio aqui na terra. Paz, Sandra, seja bem-vinda. Pegue a sua Bíblia, nós vamos estar meditando em Daniel. Nós vamos estar falando de fidelidade. E nesses últimos dias, né, que se aproxima, que eu creio que Jesus está às portas, ainda vai ter muita coisa para acontecer, porque é bíblico, né? A recém estamos no comecinho, né, das dores. É só ir para Apocalipse. Esses dias eu estava num estudo de Apocalipse e realmente nós estamos vivenciando o início, né, das dores, das perseguições, da apostasia da fé, da falta de amor. O amor se esfriaria. Até eu preguei na semana passada, quinta-feira, no Almoçando com Deus, sobre isso, sobre a base de tudo, que é o amor. Nós precisamos entender que foi por amor que Jesus Cristo veio, foi por amor que ele entregou a vida por mim e por você. Tudo está, a base de tudo, de toda a palavra, de tudo aquilo que os profetas
que todos os homens, os heróis da Bíblia nos ensinaram. A base de tudo está no amor e na fidelidade com Deus. Fidelidade é muito importante, irmãos, para nós continuarmos a caminhada com Deus. Fidelidade em Deus, na palavra, na obediência a Deus é muito importante. E hoje o que nós vemos de pessoas corrompidas, pessoas que estão se deixando levar pelas coisas mundanas, pessoas, grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, pessoas que eram usadíssimas por Deus, que estão se corrompendo por pouca coisa. E a fidelidade com Deus, a palavra é bem clara. Deus não é homem, ele não é homem para mentir, ele não é filho do homem para se arrepender, ele nunca vai deixar assim de falar uma palavra e não cumprir, porque deixa eu ver se eu me lembro aqui, eu tinha anotado aqui, lá em Números ele fala: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso Deus já falou algo para você e deixou de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Para mim, não. Toda vez que Deus falou comigo através da sua palavra, através de algum profeta, toda vez que Deus falou algo para mim, ou falou comigo, né? Porque nós temos que ter vida com Deus, porque o Espírito Santo, ele vai testificar na sua palavra. Deus vai levantar um profeta, vai levantar alguém para testificar aquilo que ele quer para as nossas vidas. Então Deus, ele não é homem para mentir. Eu posso ser falha, porque na Bíblia diz que Deus olha lá de cima e não encontra uma pessoa sequer assim, uma pessoa santa, né? Como se diz, uma pessoa justa, uma pessoa que seja perfeita. Todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores. A palavra é bem clara, mas hoje nós vamos falar de fidelidade. Aqui em Daniel 1 fala sobre fidelidade. Amém? Pega a sua Bíblia. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, tomou conta da cidade. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e a alguns dos utensílios da casa de Deus, a estes. Levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, se você for ver aqui, Deus em minúsculo, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então vamos parar por aqui. Aqui a palavra está dizendo que o Senhor foi o próprio Deus que entregou o povo dele nas mãos de Nabucodonosor. Foi o Senhor que permitiu que os utensílios da casa de Deus fossem levados. Foi o próprio Deus, por quê? Por causa da infidelidade, por causa que o povo tinha se corrompido, o povo tinha se vendido por pouca coisa, o povo estava apostatando da fé, porque muitas das vezes na palavra, seja no Antigo e no Novo Testamento, nós vamos ver que o povo ia muito bem, né? O povo ia muito bem nos caminhos do Senhor e de repente o povo se entregava à idolatria, à prostituição, a muitas coisas que desagradavam a Deus. E Deus quer um povo fiel a Ele. E aqui Deus permitiu que aquele povo, o povo escolhido, fosse entregue nas mãos desse rei Nabucodonosor. E mais adiante fala o seguinte: disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fosse
competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele mesmo bebia. E assim que fosse mantido por 3 anos, eles tinham que ser mantidos com as comidas do rei, com a bebida do rei, eles tinham que ser jovens, de boa aparência, sem defeito algum, tinham que ser instruídos, tinham que ter cultura, sabedoria, tinham que ser doutos em ciência, tinham que fazer tudo aquilo que o rei necessitava, tinham que estudar durante esses 3 anos, tinham que se aprofundar ali na cultura do rei, na cultura ali da Babilônia, amém? E eles fossem mantidos com essas iguarias por 3 anos, a cabo dos quais assistiriam diante do rei, eles teriam que se apresentar depois de 3 anos. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael, Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber a Daniel, que era Beltesazar, Ananias, que seria Sadraque, Misael, que seria Mesaque, e Azarias, que seria Abednego. Resolveu, porém, Daniel, olha só, firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu para o chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Vamos parar por aqui. Então, Daniel, Ananias, Sadraque, Ananias, Misael e Azarias, eles foram levados cativos. Eles eram príncipes, eles eram homens doutos em cultura, eles eram filhos de príncipes, de governadores, mas eles foram levados cativos como escravo, para ficar 3 anos sendo alimentado com a mesma comida do rei, bebendo a mesma bebida do rei, que era, vamos nos lembrar, consagrado aos deuses daquele tempo de Nabucodonosor, a qual ele adorava. Então eles tinham que ficar 3 anos sendo alimentados e estudando e aprendendo a cultura deles e se preparando para chegar diante do rei depois desses 3 anos. Só que Daniel e os seus amigos, eles decidiram, Daniel aqui firmemente resolveu não contaminar-se com essas iguarias. O que nós vemos aqui? Aqui nós vemos uma fidelidade linda, porque hoje está muito difícil pessoas serem fiéis. Por quê? Você pode me fazer, mas por que, pastora, que há pessoas que estão sendo difícil hoje serem fiéis a Deus? Hoje o mundo tem oferecido fama, o mundo tem oferecido dinheiro, o mundo, as coisas do mundo estão entrando aos poucos dentro da igreja de Deus. Então, está se afunilando o caminho, as coisas estão vindo. Por isso a palavra é bem clara quando diz que muitos vão entrar pela porta larga, mas pouco vão entrar pela porta aquela que é assim estreita. Por quê? Porque o mundo ele oferece iguarias, oferece facilidades, oferece dinheiro, oferece fama, e isso salta aos olhos dos homens. Desde que o mundo é mundo, o homem, depois de Adão, ele começou a se corromper. Se você for meditar na palavra, ali começou a decaída do homem. Ali, depois que Adão e Eva, provaram do fruto
proibido, que se abriu os olhos deles, literalmente, a palavra é bem clara, eles começaram a se corromper, a dar jeitinho certas coisas. Depois veio o filho deles, né, que um matou o outro irmão por causa da inveja, que entrou também junto com esse pecado. O homem foi decaindo literalmente, e de lá até hoje as coisas cada vez têm se aprofundado mais em relação a pecado, em relação à desobediência a Deus. Desde que o mundo é mundo, isso começou a entrar lá pelo pecado de Adão, né? E aí foi vindo, veio Abraão, e ali você foi vendo que o povo também se corrompeu. Depois veio Moisés, o povo estava lá na desobediência, Deus entregou aquele povo, o povo dele, nas mãos de Faraó, ficaram lá, né, sendo escravo por 70 anos, amassando barro, sendo humilhados. Muitos se corromperam também, porque estavam num país diferente, com culturas diferentes, tinha muitos deuses, e aquilo foi entrando e eles foram se corrompendo. Só que aqui com Daniel a gente percebe que ainda existe pessoas, ainda existe até no dia de hoje, irmãos, pessoas que decidem não se contaminar, pessoas que decidem não se corromper por qualquer coisa. Aqui Daniel e seus amigos eram jovens, foram levados cativos por um país, por um lugar diferente, com cultura diferente, adoravam outros deuses, tinha prostituição, tinha um monte de coisa, tinha idolatria, tinha um monte de coisa. Só que eles foram levados sim como escravos, filhos de príncipes. A palavra é bem clara, eles foram criados dentro de palácio, eles tinham uma cultura, eles eram doutos, falavam outras línguas, eles entendiam da ciência, entendiam de vários assuntos, e foram levados como escravos. E aí o rei mandou preparar eles por 3 anos, ensinar a cultura deles, ensinar o costume deles e dar aquelas iguarias. Só que Daniel, aqui no 8, diz que Daniel, resolveu não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então ele pediu, olha só, ele pediu para o chefe dos eunucos, aqueles que foi levantado para cuidar desse jovem, que lhe permitisse não contaminar-se. Aí no 9 diz assim: ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia. Pela fidelidade de Daniel, Deus concedeu misericórdia para Daniel. E compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque pois veria ele o vosso rosto mais abatido que dos outros jovens da vossa idade. Assim, porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então Daniel disse ao eunuco, ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azaria: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias. Olha só, ele pediu 10 dias, experimenta. Eu não vou comer das iguarias do rei, eu não vou beber do vinho do rei, mas experimenta 10 dias para ver se o nosso semblante vai ficar decaído, se nós vamos emagrecer, se a gente vai ficar doente. Olha a fé desse homem, olha a fidelidade que Daniel tinha no Deus dele. Aqui mostra que não importa o lugar, não importa a circunstância, não importa o problema que a gente está enfrentando. Se eu decidir
diz ser fiel a Deus até o final, não importa a luta, não importa a adversidade, não importa o problema. Nós precisamos entender que não é o lugar aonde nós estamos, não é a situação que nós estamos enfrentando, não é a adversidade que se levantou. Talvez hoje você esteja passando por uma luta, talvez hoje o médico decretou algo sobre a sua vida, talvez hoje, mulher, o teu marido te abandonou, talvez hoje, mãe, você está aí chorando, é um final de semana e o seu filho saiu para as baladas, o seu filho saiu para usar drogas, para usar bebida, para se prostituir. Mas não importa a situação que você está enfrentando nesse momento. Aqui Daniel mostra que ele estava cativo num país desconhecido, ele tinha sido levado como escravo, ele e os amigos deles, jovens, preste atenção, jovens, meninos jovens, bonitos, cultos, noutra civilização, noutro país, com culturas diferentes, idolatria, prostituição, um monte de coisa. O rei leva eles para o palácio e manda o eunuco cuidar deles, da comida deles, da bebida do rei, que aparentemente deveria ser muito boa, né? Se fôssemos olhar hoje a comida lá da rainha da Inglaterra, lá dos reis, são comidas finas, né? Que salta aos olhos, né? Quando vê aquela mesa bonita. Então isso poderia chamar a atenção dele, só que Daniel decidiu no seu coração a não se contaminar. E o eunuco ficou preocupado, mas se eu não der o alimento que o rei ordenou para vocês, vocês vão emagrecer. Eu estou testificando na palavra, irmãos. Vocês vão emagrecer, vocês vão ficar com o semblante caído, aí o rei vai perceber e eu posso perder a minha cabeça. Olha a responsabilidade, olha o que vocês estão colocando para mim, fazendo uma proposta qual é difícil para mim como eunuco, como comandado pelo rei, como escravo do rei, obedecer isso, acatar esse pedido de você, Daniel, deixar você comer 10 dias legumes, viver de legumes e água. Você vai emagrecer, você vai ficar magrinho, você vai ficar abatido e o rei vai ver quando chamar vocês. Em outras palavras, era isso que ele estava dizendo. Mas Daniel, ele encontrou, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão diante do chefe dos eunucos. Olha só como Deus é lindo. Aquele que é fiel a Deus, ser fiel a Deus até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A palavra é bem clara. Ser fiel a Deus. Lá em Tessalonicenses 3 fala que Deus é fiel e ele fortalece os seus e guarda os seus do maligno. Vai na palavra, em 2 Tessalonicenses fala que se eu for fiel a Deus, Deus é fiel comigo e ele vai me fortalecer. Ele vai me guardar das armadilhas do inimigo, ele vai me dar força para enfrentar os problemas. Ele vai me abençoar, lamando, cante, labachai, diante da adversidade, diante do problema que se levantou, diante do decreto que foi lançado pelo médico, diante da situação que eu tenho enfrentado na minha casa, diante das acusações, diante das perseguições, cante, labachai. Deus, ele vai me fortalecer e vai me guardar do meus inimigos. A palavra é bem clara. Eu tô falando um pouco baixo porque eu tô aqui em outro lugar. Tem pessoas à minha volta e já é um pouquinho tarde. Então a palavra é bem clara, irmãos. Deus, ele é fiel.
E Ele quer que eu continue fiel, não importando a adversidade, não importando o problema que se levantou. Talvez hoje você esteja chorando por aquele filho que está perdido. Talvez hoje, esposa, você esteja chorando pelo seu casamento. Talvez hoje, mulher, homem de Deus, você está chorando por causa de um decreto que foi lançado, contra a sua vida. Talvez hoje você esteja chorando, esteja preocupado, sem saber o que fazer, porque as portas se fecharam. Talvez hoje você está enfrentando uma perseguição. Talvez as pessoas se levantaram contra a sua vida. Talvez alguém tentou todo mal contra ti, falou mal de você, inventou calúnia contra a tua vida. Lamai, Shuricante, Labachai, a paz, Elisângela e Neuci. Nós estamos em Neemia falando sobre fidelidade. Talvez hoje você está enfrentando essa adversidade, talvez tudo saiu do lugar, tudo saiu do seu controle, das suas mãos. Aqui Daniel e os amigos deles tinham sido arrancados do meio das suas famílias, eles tinham sido arrancados da sua terra natal, eles tinham sido arrancados das suas casas, levados sendo cativo, levado como escravo para um lugar onde eles eram tratados como escravo. Eles eram príncipes, eles eram pessoas doutas, pessoas cultas, pessoas importantes, foram levadas como escravos. Mas só que Daniel, diante da circunstância, ele sabia quem ele era em Cristo Jesus, ele sabia a posição dele em Deus. E nós precisamos, não importa a circunstância, não importa o levante, não importa o problema que se apareça na nossa frente, não importa a adversidade, não importa a luta, nós temos que saber quem nós somos em Cristo Jesus. Aqui Daniel, ele decidiu não se contaminar, ele decidiu se afastar das coisas erradas, ele decidiu a não participar do erro, ele decidiu e ele achou graça diante de Deus. A palavra é bem clara e ele pediu para o eunuco: me dá então 10 dias para você ver. Me dá 10 dias, somente 10 dias, se acaso meu semblante cair, se acaso eu emagrecer, se acaso eu e os meus amigos ficarmos doentes, se acaso acontecer alguma coisa, a gente vai fazer aquilo que você quer, mas me dê 10 dias. Então Daniel, ele achou graça diante de Deus, Deus teve misericórdia de Daniel e ele conseguiu compreensão da parte do eunuco. Tanto é que a palavra mais adiante vai mostrar que Daniel, depois desses 10 dias, Daniel estava mais forte, mais formoso, mais bonito. Ele e os amigos dele, eles não ficaram abatidos, eles não emagreceram. O chefe dos eunucos viu que Deus era na vida deles. Irmãos, quando nós somos fiéis a Deus, Ele continua sendo fiel a nós. Não importa a situação, não importa a luta que você tenha enfrentado, não importa a adversidade. Talvez hoje você esteja chorando, repito, talvez hoje você olhe para todos os lados e não consegue encontrar uma saída. Talvez hoje as portas literalmente se fecharam diante dos teus olhos. Alamando, reciande, labachai. Talvez hoje você está sendo perseguido, humilhado. Talvez hoje o inimigo tenha levantado pessoas até dentro da tua casa, no meio dos teus familiares, para lançar falso contra a tua vida, para te perseguir, para te humilhar. Mas você tem que continuar fiel a Deus. Assim como Daniel e os seus amigos continuaram fiéis a Deus. E Deus era com Daniel em todo o tempo. Assim Deus quer ser comigo e com você. Porque a palavra, repito, lá em 2 Tessalonicenses fala: mas Deus é fiel, Ele vai fortalecer os seus e vai guardar do maligno. Olha só, Deus é fiel.
Por mais que eu seja infiel a Deus, Ele vai continuar sendo fiel. Deus não é homem para mentir, Ele não é filho do homem para se arrepender. Se Ele fez uma promessa sobre a sua vida, pode acreditar, não importa a circunstância. Se Deus diz que o teu filho é dele, o teu filho pode estar lá perdido, pode estar lá na droga, pode estar na prostituição, mas se Deus fez uma promessa que o teu filho é dele, alabaxuricanta, elabaxai, creia que Ele é fiel e vai cumprir essa palavra. Ele vela pelos seus, Ele vela pela sua palavra. O homem pode ser infiel, eu posso prometer algo para uma pessoa, eu posso esquecer, eu posso errar com essa pessoa, mas Deus, Ele não erra. Deus, Ele continua fiel, mesmo eu sendo infiel a Ele. Então aqui nós estamos falando de fidelidade. Nós precisamos ser fiel a Deus. As coisas estão vindo, a perseguição está vindo. O povo de Deus não sabe muitas das vezes, diante de uma situação difícil, diante de um problema, diante de uma adversidade, o povo de Deus está se corrompendo. O povo de Deus está se esfriando, o povo de Deus está se corrompendo tão fácil. Glória a Deus, Neuci. Deus tirou teu filho das drogas, graças a Deus, porque você continuou crendo, você continuou sendo fiel a Deus, mesmo que tudo à sua volta mostrasse ao contrário. Assim nós temos que aprender com essa palavra. Nós decidimos ser fiel a Deus, nós temos que continuar. Não importa a circunstância, não importa a luta, não importa a perseguição, não importa a adversidade. Lembre-se também de Davi. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Não quer dizer que Davi não errou na caminhada. Nós não vamos ser perfeitos 100%. Nós não vamos ser perfeitos igual Jesus é perfeito, porque nós somos falhos. Mas Davi foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus, porque Davi continuou fiel. Apesar de ele errar, apesar no meio da caminhada ele cair, apesar que no meio da caminhada ele se corrompeu, apesar que no meio da caminhada ele fez algo errado que desagradou a Deus, ele viu que ele tinha errado. E ele continuou, ele pediu perdão, ele se humilhou diante de Deus, ele teve humildade de reconhecer o seu erro, se reerguer novamente, segurar na mão de Deus e prosseguir na sua caminhada. Então nós temos que ser fiel a Deus, assim como Deus é fiel conosco, nós precisamos continuar fiel a Ele, continuar fiel à palavra dele. Não podemos nos corromper, irmãos. Tem tantas pessoas, a Bíblia é bem clara que nos últimos dias apareceriam falsos profetas, apareceriam pessoas profetizando, falando no nome de Jesus, pessoas que te levariam até para a perdição, vão enganar muitas pessoas, muitos homens e mulheres de Deus. E hoje o que nós vemos dentro da igreja de Cristo, que sou eu e você, igreja não é o templo, igreja sou eu e você. Igreja somos nós somos igreja, e Deus quer essa igreja remida, lavada. Deus quer essa igreja sendo fiel até o fim. Que eu não venha me corromper, que você não venha se corromper diante da luta. A palavra é bem clara que o amor se esfriaria, e hoje o amor se esfriou. As pessoas estão preocupadas mais em ter do que ser. As pessoas estão mais preocupadas em conquistar algo para sua vaidade, algo para levantar o seu ego, do que ser em Deus. Irmãos, Jesus está às portas, repito, e Jesus, ele quer encontrar no final uma igreja remida, lavada, uma igreja
que esteja ali na posição, na fidelidade, obediente à palavra de Deus. Lá em Deuteronômio 7:9 também fala: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, preste atenção, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus, Ele é Deus. Ele é o Deus fiel que mantém a aliança. Olha só, Ele é Deus, Ele é o Deus fiel que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações, daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Olha que lindo! Olha como a palavra é linda, mostra a fidelidade do nosso Deus. Olha como a palavra mostra que se eu for fiel a Deus, se eu não me corromper, se eu não me desviar do caminho, se eu não me vender por um prato de lentilha, porque tem muitas pessoas hoje se vendendo por pouco, tem muitas pessoas hoje se dizendo de Deus, estão se corrompendo por tão pouco, pela vaidade, por pouca coisa, porque alguém falou algo, porque a perseguição tá vindo, porque a irmãzinha não me deu paz do Senhor, porque aconteceu isso dentro da minha igreja, porque o fulano falou mal de mim. Irmãos, nós temos que ser fiel a Deus. Nós temos que lembrar que Deus é fiel. Em todo tempo o Senhor é bom e nós precisamos entender que as lutas virão, a perseguição vai vir, a adversidade no dia a dia, a doença pode vir sim, a doença pode vir, a depressão pode vir, perda pode vir, os problemas podem vir, mas eu tenho que me manter fiel, eu não posso me corromper só porque eu estou passando por uma situação difícil. Aqui mostra que esses rapazes, 4 jovens, eles perderam tudo, eles perderam a sua casa, perderam a sua estabilidade, perderam tudo que eles tinham, toda a segurança, eles viviam em palácio, eles eram príncipes, eles eram homens cultos, eles viviam em palácio, eles tinham tudo do bom e do melhor e do nada foi lhe tirado tudo. Lembre-se de Jó. Jó perdeu os 10 filhos num dia só. Jó perdeu todos os seus bens, Jó perdeu sua saúde, Jó perdeu tudo que ele tinha num dia só. E Jó continuou fiel. Os amigos, entre aspas, vieram dizer para Jó: você está passando por isso porque você pecou contra Deus, porque você fez isso, você fez aquilo. Sempre tem os enviados do Satanás, como eu digo, para apontar um erro aonde não tem. Muitas das vezes Deus permite a gente passar por alguma situação, Deus permite que a situação venha nos levar para um momento, de um deserto, um momento de um vale, porque agora aqui, obrigado Espírito Santo, Deus me trouxe à memória Jesus, o próprio Filho de Deus. Depois que se batizou, ele foi levado pelo próprio Espírito de Deus para o deserto. Talvez hoje você esteja num deserto. Talvez hoje o médico decretou uma doença para o seu familiar que aparentemente aos olhos humanos não tem mais jeito. Talvez hoje o teu deserto seja a falência do teu casamento. Talvez hoje o teu deserto seja as portas fechadas. Eu não sei qual o deserto que você está enfrentando, mas lembre-se, foi o próprio Deus que levou o filho dele para o deserto, para testar, para ver a fidelidade. Ali Jesus foi testado como homem, ali ele estava 100% homem, ali o inimigo mostrou, as riquezas do mundo, mostrou a fraqueza dele como homem, porque ele sentiu fome também. Ali Satanás tentou em todas as áreas Jesus, mas ele também não se corrompeu. Então a palavra nos mostra grandes homens
de Deus, grandes mulheres de Deus na Bíblia, que continuaram fiéis a Deus, continuaram perseverando, que no final receberam recompensa. Você, se continuar firme nos caminhos do Senhor, se você não se contaminar, se você não desviar, se você não perder a sua fé. Tem tantas pessoas hoje mortas espiritualmente, tem tantas pessoas hoje frias na fé. Na palavra, lá em Apocalipse, diz que é melhor a gente, ou você é frio, ou você é... Não, a palavra diz que não é pra gente ser frio nem morno, né? Porque Deus vai vomitar a gente, né? Da boca dele. Deus me livre e guarde. Então eu tenho que continuar ali firme, sendo fiel a ele. Eu não posso me corromper diante da adversidade. Eu não posso me corromper diante da luta. Tá enfrentando, tá vindo o deserto, tá vindo o vale, porque vale ninguém quer passar, porque vale é lugar de sequidão, vale é lugar de morte, vale é lugar de tristeza, vale não tem luta, tem adversidade, ninguém quer passar, mas a Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflição. Só que deserto, só que vale não é lugar de moradia, é lugar de passagem. Nós vamos passar, mas se eu continuar fiel, se eu continuar crendo, se eu não me corromper, se eu continuar firme, acreditando no meu Deus, eu sei que eu vou passar. Eu posso passar pelo vale da sombra da morte. A Bíblia é bem clara, mas se eu continuar fiel, eu creio que Deus está comigo no meio desse vale. Eu creio que Deus está comigo no meio desse deserto. Eu creio que Deus está comigo, Alamai Shuricante Labachai, diante dessa situação. Eu preciso entender, por isso a importância de nós meditarmos na palavra. Eu tenho que entender que Deus, ele vai continuar sendo fiel a mim no vale, no deserto, na luta, na adversidade, na doença, na perda, na tristeza, no choro. Ele vai continuar sendo fiel. Muitas das vezes somos nós que viramos as costas para Deus. Na maioria não, em todas as vezes é a gente que se torna infiel a Deus, porque ele não é infiel. A palavra é bem clara e Deus não é homem para mentir. A palavra diz que pode o homem sim se corromper, pode o homem se corromper. Pode o homem não ser fiel a Deus, mas ele continua sendo fiel. Então que nós venhamos continuar sendo fiel, assim como Daniel, assim como Ananias, assim como Sadraque, assim como Mesaque, assim como Azarias, todos esses meninos, esses jovens, né? Porque o nome deles não era Sadraque, não era Mesaque, não era Abednego, não era Belsazar. Esse aí foi o nome que Satanás deu para eles, né? O próprio lá, o Nabucodonosor, né, que é a representação do maligno, deu para eles. O nome deles mesmo, que eles eram conhecidos diante de Deus, era Daniel, era Ananias, Misael e Azarias. Esses eram os nomes dele, não importando o que o inimigo lançou contra a vida deles, eles continuaram sendo fiel, eles receberam misericórdia da parte de Deus, eles receberam graça diante do eunuco. Tanto é que Daniel pediu para ele: experimenta, eu peço para o Senhor, experimenta 10 dias e nos dê legumes a comer e a água para beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que come das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e experimentou 10 dias. No fim desses 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Olha só, 10 dias Daniel pediu para o eunuco: experimenta, me dê só legume, só água.
Experimenta, porque você vai ver que não vai acontecer nada, a gente vai continuar bem, nós não vamos ficar doentes, nós vamos continuar firmes. E aqui diz que no fim desses 10 dias a aparência deles era melhor, eles estavam mais robustos, eles estavam mais bonitos daqueles outros rapazes que foram levados como escravo, que estavam comendo na mesa do rei, as iguarias do rei, bebendo a bebida do rei, que era consagrado a demônios, consagrado aos deuses lá do rei Nabucodonosor. Então Daniel, ele continuou, ele e os amigos continuaram firme. Não foi porque eles perderam tudo, não foi porque eles foram tirados no meio dos seus, não foi porque eles estavam num país distante, não foi porque eles foram levados cativo a Lamai, Shuricante, Labachai, não foi porque eles estavam se sentindo só, abandonados, eles estavam ali sem as famílias deles, eles estavam ali no meio de um povo estranho, de uma cultura estranha, mas mesmo assim eles continuaram fiel, mesmo assim perdendo tudo, se sentindo muitas das vezes sozinho, porque estavam longe das suas famílias. Mesmo assim eles continuaram fiel, firmes a Deus, eles continuaram perseverando, porque eles sabiam que o Deus deles era fiel. E a palavra diz em Deuteronômio: saiba, portanto, que o Senhor, o seu Deus é Deus. Ele é o Deus fiel e mantém a sua aliança e a sua bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Você tem obedecido os mandamentos do Senhor? Você tem continuado fiel a Deus diante dessa luta que você está enfrentando? Você tem continuado firme nos caminhos do Senhor diante dessa doença que apareceu? Você tem se mantido firme e fiel a Deus diante da adversidade que se ergueu no meio da tua casa? Você tem continuado firme, alamando, recicante, labachai, diante da perseguição? Você tem continuado firme diante da falta, diante das portas fechadas, diante do problema, diante das perdas? Talvez você perdeu muito nessa caminhada, talvez Deus permitiu que foram tiradas pessoas da sua vida, coisas da sua vida, oportunidades foram deixadas para trás. Talvez você perdeu grandes coisas na tua caminhada, Aramai, Shuricante, Labachai. Talvez hoje você esteja chorando por uma perda. Talvez a sua perda não foi de pessoas, mas foi de situações, foi de oportunidades. Talvez você tinha um sonho de ser mãe e você não é mãe. Talvez você tinha um sonho de prestar uma faculdade e não conseguiu. Talvez você tinha sonho de casar e hoje você está aí sozinha. Talvez você tinha sonhos de ser feliz e hoje você está aí numa tristeza, largada em cima de uma cama. Eu não sei qual a situação, alamando, reciande, labachai, que você se encontra nesse momento, mas o meu Deus veio aqui, até aqui nesse momento, através dessa palavra, dizendo que Ele é o Senhor teu Deus, Ele é Deus, Ele é fiel. Ele é fiel e Ele mantém a aliança dele, Ele mantém, está de pé a aliança dele diante das pessoas que amam e que obedecem os mandamentos dele. Você tem amado os mandamentos de Deus, você tem obedecido apesar das lutas, da adversidade, você tem se mantido fiel? É isso que Deus está falando. Ele diz que a aliança dele, a aliança, a bondade dele por 1000 gerações, olha só, por 1000 gerações daqueles que obedecem, daqueles que são fiéis a ele, ele também vai continuar fiel. Então continue, tá doendo, tá chorando,
está sofrendo, continue sendo fiel. Não se corrompa diante dessa adversidade, diante dessa luta. Não se corrompa diante das coisas que são oferecidas a você. Não se corrompa diante das oportunidades que têm se aberto diante dos seus olhos. Não se corrompa, continue sendo fiel a Deus, porque Ele é fiel para aqueles que são fiel a Ele. Amém? Glória a Deus. Quem está entendendo o recado de Deus para nós hoje? Irmãos, eu fico triste porque muitas pessoas hoje que se dizem povo de Deus, povo escolhido de Deus, estão se corrompendo. Tá muito fácil, a paz, Alex Valentim, tá muito fácil as pessoas hoje a se corromper. Hoje, qualquer coisinha, qualquer adversidade, qualquer problema que se levanta diante do povo de Deus, as pessoas estão abdicando da fé, as pessoas estão abandonando a Deus por qualquer coisinha. Às vezes é por causa de uma perseguição, às vezes é porque alguém falou mal de você, às vezes é porque você está aí acamado, às vezes é porque a doença chegou. A palavra é bem clara, nós vamos passar sim por aflições, nós vamos passar por luta, por adversidade, mas Deus, Ele continua sendo Deus. Ele continua, não importa a situação que eu estou enfrentando, não importa a adversidade, Ele vai continuar sendo Deus. A sua fidelidade, ela dura para sempre, a Bíblia é bem clara, e eu tenho que continuar fiel também. Glória a Deus. Eu acho que eu vou chamar alguém aí, dá um glória a Deus e um aleluia, que eu vou chamar alguém para continuar debatendo sobre fidelidade. Vamos ver. Quem eu posso chamar aqui? Quem eu posso chamar aqui? Vamos ver uma pessoa que eu vou sortear aqui. Se prepare, nós vamos falar sobre fidelidade. Glória a Deus. Aqui tem uma pessoa que eu nunca chamei. Vamos ver aqui. Vamos ver. Glória a Deus, aleluia. Talvez seja você hoje ser chamado. Vamos ver. Está chamando. Se você não quer participar, é só deletar aí. Estou chamando aqui uma irmã. Glória a Deus. Vamos ver aí. A irmã não quer entrar, não quer entrar. Vou chamar outro. Vou chamar outra pessoa. Vamos ver aqui. Glória a Deus. Talvez você hoje seja chamado. A paz do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai do Senhor. Tudo bem? Glória a Pai do Senhor, Deus. Manei. Paz do Senhor. Quem está falando? É o pastor Alex, tudo bem? Quem? É o pastor Alex. Tudo bem. A paz do Senhor, pastor. Fidelidade. O que o Senhor